Aqui está a minha tela. Muito bem, meus irmãos. Eu não poderia começar o estudo desta noite sem fazer uma breve recordação. Dia 30 de junho, hoje, 19 anos que o nosso querido Francisco Cândido Xavier deixou a nossa terra. Deixou aquele corpo que ele tão bem soube utilizar no trabalho abnegado, dia a dia, exemplificando e nos deixando exemplos marcantes de trabalho e de responsabilidade. Não podíamos deixar passar esta data em branco, porque quando estudamos, nós temos colocado aqui continuamente para todos vocês, procurado fazer ligações dos nossos estudos e o Livro dos Espíritos com as obras vindas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que trouxe por Emmanuel, o quinto evangelista, uma abertura de ensinos e de orientações. E com André Luiz, abriu para todos nós o mundo espiritual. E o trabalho de Francisco Cândido Xavier é, sem dúvida, a consolidação da obra de Allan Kardec. E nos nossos estudos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que fazemos todas as quartas-feiras, nós temos em um Consolador a continuidade dessa obra, ditada por Emmanuel, mas tendo ali a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E com André Luiz nós temos, então, as explicações das leis que regem os dois mundos, mas essas explicações trazidas em casos reais, que nós podemos identificar nas obras que foram por ele psicografadas. Então, lembrar Francisco Cândido Xavier é agradecer o trabalho deste missionário do Cristo que esteve junto de nós, bem próximo de nós, legando um manancial de luzes para o nosso aprendizado, para a nossa vida, para o nosso progresso. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo da noite. O nosso estudo da noite, ele versará sobre o capítulo 8, que trata da emancipação da alma. É a segunda parte do Livro dos Espíritos. Esse capítulo 8 ele é dividido em 8 subtemas, ou subtítulos. Hoje, particularmente, nós iremos tratar da transmissão oculta do pensamento. E, se vocês prestaram a atenção no momento que antecedeu a nossa reunião, naquela passagem dos vídeos preparatórios para o tratamento, vocês verão uma proximidade muito grande com o que nós iremos desenvolver hoje. Mas não foi programado e nem previsto, porque eu não sabia que seria aquele o tema, tá? E o tema de hoje era um tema que já estava programado há 3 meses atrás, mas tem uma relação e isso é muito bom, porque vai fazer com que a nossa mente se movimente um pouco mais neste aprendizado. Então vamos lá, meus irmãos. Este subtópico, esse subtítulo que nós trabalharemos hoje, ele só tem, vejam bem, 3 perguntas. 3 perguntas, 419, 420 e 421. Entretanto, essas 3 perguntas, elas se desdobram em aplicações múltiplas, saindo do campo teórico e entrando num campo de praticidade da doutrina espírita e das ações que nós devemos observar. E é isso que nós procuraremos hoje mostrar para vocês. Vamos então caminhar.
Mas antes de iniciar a apresentação, eu quero saber a opinião de vocês e quero que vocês escrevam no chat. Tá bom? A partir do momento que eu lançar a pergunta, vocês podem ir respondendo. E a pergunta é a seguinte: você já pensou em alguma coisa, ligou para uma outra pessoa e ficou sabendo que ela tinha tido o mesmo pensamento? Já ocorreu com você isto alguma vez? Ou alguém já lhe relatou este fato, este fenômeno alguma vez? Responda. Coloque a sua resposta para nós aqui no nosso chat. Será uma contribuição muito valiosa. Muito bem, meus irmãos. Já estou vendo pessoas respondendo aqui. Olha, quanta gente dizendo que sim já. Então vamos lá. Compreender por que é que esse fato ocorre. Como buscar uma explicação? Será que a doutrina explica isso? Com certeza, meus irmãos. Nós temos uma explicação clara sobre esse fato na doutrina. Veja, a pergunta 419, ela busca dos espíritos uma resposta sobre o fato que pode explicar a causa de que uma ideia, de uma descoberta, por exemplo, ela pode surgir em muitos pontos ao mesmo tempo. O que é que pode explicar isso? Tem alguém pensando e, de repente, outras pessoas também pensam a mesma coisa e aquela descoberta surge em diversos locais. Vamos ver inicialmente o que disseram os espíritos. Durante o sono, os espíritos se comunicam. Vejam, nós, quando dormimos, o nosso corpo precisa do descanso. Isso é necessário à recomposição orgânica. No entanto, o nosso espírito não compartilha necessariamente. Durante o sono, eles se comunicam. Se comunicam porque, de alguma forma, mantêm relação. Ao despertar, o espírito se lembra do que aprendeu. Vejam, se ele aprendeu, é porque ele recebeu, nesses momentos, instruções, orientações, participou de momentos em que dados novos, informações lhe eram passadas. E continuam os espíritos. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Vejam, muitos podem descobrir simultaneamente a mesma coisa. Isso quer dizer que muitos podem se encontrar ouvindo as mesmas informações, guardando na sua mente e trabalhando essas informações posteriormente. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supones. Vejam como é interessante esta coisa. E vejam ainda o que o Espírito Emmanuel, em O Consolador, na pergunta 49, disse. O sono é liberdade relativa do Espírito. Quando o Espírito poderá verificar a comunicação intervivos. E quando possível, veja, ainda existe esta possibilidade. Receber visões proféticas. E aí ele continua. Quando o encarnado pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos, orientadores do plano invisível, durante o sono. É o momento que eles podem receber a influência direta. Influência direta porque estão participando, estão junto com esses espíritos, em conclaves, em encontros, em palestras, em movimentos. Vejam como o momento do sono é importante para todos nós. E nós já tivemos, há 2 semanas atrás, uma explanação a esse respeito, feita pelo Márcio. O espírito durante o sono. Dizem os espíritos, jamais está inativo,
Foi justamente o que vimos. Liberta-se parcialmente do corpo, porque ele permanece ligado ao corpo, e essa separação só ocorre quando? No momento da morte. Entra em relação com os espíritos, vejam, tanto com os espíritos encarnados como com os espíritos desencarnados. Não existe só um encontro durante o sono com os desencarnados. Pode trazer lembrança ou intuição do que aprendeu. E vamos continuar. Mas também foi dito por Emmanuel que ele pode ter previsões, conhecer o futuro. E Allan Kardec abordou esse aspecto em a obra A Gênese, tratando desse assunto em o tópico no capítulo 14 da teoria da presciência. Ele perguntava aos espíritos e desenvolvia a ideia posteriormente: como é possível o conhecimento do futuro? Os espíritos respondem: as pessoas dotadas desta faculdade veem os acontecimentos como que desenhados. É como essa moça, ela está sentada e vendo as imagens. É assim que a pessoa que está vendo o futuro enxerga os acontecimentos, como se fossem quadros. Opa, deixa eu só retornar aqui, me desculpem, eu antecipei uma. Nada, pois, tem de sobrenatural este dom, e ele se funda nas propriedades da alma. E vejam, e nas relações do mundo visível com o mundo invisível. Tudo tem uma explicação no processo de relação do mundo material com o mundo espiritual, do mundo visível com o mundo invisível. E se funda nas propriedades que a alma tem. Mas como é que isso ocorre? E isso também Allan Kardec desenvolveu e nos trouxe a explicação, está lá em A Gênese. Nós temos aqui um homem, e nós temos também homens que pensam, criam imagens, porque os nossos pensamentos, eles criam imagens. E essas imagens, esses pensamentos, eles têm vida, eles têm duração, eles têm cor, eles têm peso específico, eles têm odor e tudo mais. Este homem, ele entra pelo seu pensamento no campo de ideias que estes homens estão pensando. E esses homens pensam, por exemplo, na construção do futuro, no que eles desejam, em atividades, em ações. Da mesma forma, os espíritos pensam. E este homem, então, busca estas imagens, estes pensamentos. De que maneira? Capta as imagens e vê os pensamentos que poderão construir o futuro. Veja, este conhecimento nada mais é do que a assimilação de pensamentos e ideias que são construídas por homens e por espíritos. E um homem dotado desta capacidade entra, então, dentro desta faixa de raciocínio, dentro dessa faixa de sintonia, assimilando todas estas ideias. Vejam o pensamento. Mas também, André Luiz, nesta obra No Mundo Maior, ele trata a respeito da importância do sono. Porque nós vimos, no comentário de Allan Kardec, e a resposta dos espíritos, digo, que nós aprendemos também nesses encontros durante o sono. E vejam, nesta obra No Mundo Maior, a descrição da prece de Eusébio. Eu não vou comentar, entrar em detalhes, para que vocês que não conheceram tenham a oportunidade de ler. E aqueles que já leram possam reler para penetrar novamente e sentir a beleza de tudo isso. A prece de Eusébio estavam presentes 1.200 estudantes. Se eram estudantes, eram espíritos que estavam ali para aprender. E destes, 80% eram encarnados, porque estavam libertos a partir do sono. E aí, vocês, se quiserem, podem responder, mas eu estou colocando aqui para a reflexão de vocês.
Temos nos preparado durante o dia para participar de atividades no mundo espiritual e recebermos auxílio e esclarecimento? Porque essa convivência no mundo espiritual requer de cada um de nós um preparo, o desenvolvimento de determinadas faculdades que permitam entrar dentro desta faixa, assimilando e trazendo para o nosso dia um aprendizado que poderá nos auxiliar. Vamos pensar nisso. Mas, como nós vimos, existe uma questão que é de pensamentos. E se os pensamentos fazem parte deste processo, seus espíritos se ligam pelo pensamento, é porque existe uma interconexão de pensamentos. E é nesta obra, Pensamento e Vida, que o Espírito Emmanuel desenvolve esta ideia. Vejam bem, no mundo atual, as grandes empresas, os grandes conglomerados industriais, possuem os seus CEOs. Os CEOs são os grandes gerentes, são os Chief Executive Officer, são os grandes gestores das empresas. E Emmanuel comenta por que esses gestores e essas grandes empresas colocam hoje que estas pessoas necessitam ter em mãos as redes de computadores como elemento para a interconexão do mundo industrial para a solução, muitas vezes, dos negócios que estão empreendendo. Mas Emmanuel, quando fala de interconexão, não está falando disso aqui. Ele está tratando da interconexão do pensamento. Por quê? Porque expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Nós recebemos a influência do pensamento de milhares de espíritos, de milhares de encarnados, de milhares desencarnados, mas também influenciamos milhares de criaturas com o nosso pensamento. Vejam, meus irmãos, a importância do nosso pensamento. Mas, na obra Nosso Lar, no capítulo 37, a ministra veneranda, ela faz uma conferência e André Luiz participa e acompanha e desenvolve para nós, trazendo as ideias que foram colocadas. E todas as ideias que ministra veneranda colocou, quem não conhece, leia este capítulo. Trata a respeito do pensamento. O pensamento é a linguagem universal. Ela faz uma pergunta e responde. Como ela está respondendo, mostrando o que é, eu já a trouxe como uma afirmativa. O pensamento é a linguagem universal. E ela diz ainda, é a base das relações espirituais dos seres entre si. Base das relações, vejam. Relações é tudo aquilo que estabelece ligação entre seres, pessoas, espíritos e tudo mais. Agora, meus irmãos, prestem atenção nesta afirmativa que veneranda deu. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Portanto, se nós estivermos alimentando no campo mental ideias que sejam de natureza inferior, nós estamos alimentando campos mentais que compartilham conosco destas mesmas ideias. Por isso a importância de mudar o teor do nosso pensamento, das nossas ideias, das nossas vibrações. Olha, são 3 perguntas, como eu disse, mas vejam quantas reflexões nós podemos tirar delas nesse nosso estudo, meus irmãos. Vamos lá, vamos continuar. Nesta obra também, nos domínios da mediunidade, no capítulo 15, e esse título, Mediunidade no Bar, está lá em um dos casos que é estudado no nosso curso Mediunidade e Obsessão. Conta as observações que são feitas pelos espíritos no campo da aura.
e verificam ali que forças viciosas da malícia uniam duas entidades. Era um jornalista que escrevia e um espírito que o influenciava. O jornalista descrevia e aumentava a gravidade do fato a pedido de um amigo. Era um homicídio no qual estava envolvida uma mulher. E o espírito que estava influenciando o processo era um inimigo daquela mulher, que então fazia com que aquelas ideias, através do pensamento que emitia para aquele homem, tomasse campos maiores para o que ele estava escrevendo. E aí, Aulus, que orienta André Luiz, faz esse comentário. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda interdependência é influenciação recíproca. Veja, onde há pensamento, há correntes mentais. E nós pensamos o tempo todo. O pensamento é uma propriedade do nosso espírito. Nós não temos como deixar de pensar. E se pensamos, existe associação. Se existe associação, existe interdependência. Quanta responsabilidade nós temos que pensar e analisar diariamente em relação a tudo isso, hein, meus irmãos? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. O meu mouse aqui está querendo dar um tilt aqui. Deixa eu tentar aqui. Muito bem. Vamos continuar. A pergunta 420. Comunicação entre espíritos, estando despertos os corpos. Isso pode acontecer? Ah, meus irmãos, o espírito não está fechado no corpo como numa caixa. O espírito pode se irradiar-se por todos os lados. E a pergunta 92 e 92A do Livro dos Espíritos, os espíritos usam uma figura, fazem uma analogia para mostrar essa resposta, dizendo a Kardec: vês o sol? É somente um, irradia em todos os sentidos. E também, nesta pergunta, nós vamos encontrar a resposta que o espírito não se divide, mas ele pode se irradiar. Agora, vejam, meus irmãos, essa irradiação depende do grau de pureza do espírito. Não é qualquer espírito que vai querendo fazer esse processo, eu quero... Não, não. Depende do grau de pureza do espírito. A 421, ela trata da explicação a respeito do fato de pessoas acordadas terem a mesma ideia instantaneamente. É possível isso? Os espíritos dizem que sim, porque são espíritos simpáticos. Se eles são simpáticos, eles se comunicam. Através de quê? Através do seu pensamento. Vêm reciprocamente. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 301, que depois é desenvolvida em A Revista Espírita de Allan Kardec, de 1858, nós vamos encontrar o desenvolvimento destas ideias da seguinte forma: a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de suas inclinações. É o sentimento, é a sintonia que existe entre eles. E, meus irmãos, para pensar em aplicações de tudo isso, no nosso dia a dia, nós podemos ver que nós temos um processo de transmissão do pensamento. Nós podemos nos ligar a outra pessoa. E quando o nosso pensamento se liga, uma corrente fluídica se estabelece entre ambos, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Isto é a aplicação. Isto é a aplicação que nós devemos observar. A ação dos nossos pensamentos influi nos fluidos. E vejam bem, criando através de cores, movimentos, vibrações e transmitindo sentimentos, aqueles que nós temos.
e que refletem a natureza espiritual de cada um de nós. Se são de boa natureza, boa impressão. Se são maus, uma impressão penosa. Nós vimos já na preparação que a ação do pensamento se dá hoje, meus irmãos. Nós estaremos hoje passando pelo tratamento, recebendo as bênçãos espirituais. Se atraímos espíritos que se interconectam conosco pelas nossas imperfeições, podemos, nesse momento, também pelo pensamento, agir em benefício desses espíritos. Porque os mentores amigos estarão trabalhando, estarão agindo, atuando para atender a essas necessidades. O culto no lar também, que não se caracteriza unicamente como uma leitura do Evangelho, mas é para todos nós um processo de atração de correntes que se dá pelo nosso pensamento, pela interconexão dos nossos pensamentos, atraindo correntes mentais do bem, atraindo a assistência dos bons espíritos, criando campos de proteção e de apoio e de auxílio para todos nós. Quanta coisa, meus irmãos! Quantos benefícios nós podemos... Isso é a prática da aplicação do ensino dos Espíritos. E para terminar essa simples reflexão de hoje, nós trouxemos aqui um pensamento ainda daquela passagem da irmã veneranda que nós comentamos. Ela diz: o pensamento é força viva. Em toda parte, é a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele, o pensamento, transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Que a paz do Mestre Jesus possa nos amparar a todos nesta noite.